Olá pessoal do Educacional Plenos, vamos fazer aqui uma bateria de exercícios de derivação em que nós vamos usar as regras operacionais. Mas antes pedirei que vocês curtam o vídeo, porque o YouTube assim identifica que deve recomendá-lo para mais pessoas. E vou pedir para vocês se inscreverem no Smart Grade, aqui no nosso canal, clicando nas notificações no sininho do YouTube. Então, apresentando aqui algumas regras, nós vamos usar aqui a regra da derivação da soma de funções, da derivação do produto de funções, da derivação da divisão de funções. Aqui a gente vai ter a derivação de uma constante vezes a função, então a constante vem para fora e fica vezes a derivada da função. E nós temos as derivadas trigonométricas. Por que eu estou usando a tabelinha? Porque eu não preciso agora, neste exercício, provar que as derivadas trigonométricas são exatamente essas. Tá? Isso foi feito em outro momento. Agora, nós estamos trabalhando com esses resultados e nós vamos aplicar as regrinhas operacionais nas funções aqui dessa lista, beleza? Então vamos começar com o exercício 1. Nós temos a primeira derivada aqui sendo derivada de 3x ao quadrado mais 5 cosseno de x. Bom, qual é a regrinha número 1? É a regra da derivação da soma. A derivação da soma é essa regra aqui, ó, a primeira. A derivada da soma é a soma das derivadas, tá? Então, nós vamos igualar isso aqui ao seguinte. Derivada de 3x ao quadrado mais derivada de 5 cosseno de x. É isso que virou. Bom, nesse primeiro cara aqui, a gente vai aplicar a regra da constante. Porque tem, olha só, 3 vezes x ao quadrado. Então, fica 3 vezes a derivada de x ao quadrado. Agora, vamos lembrar. X ao quadrado, função polinomial. Usa a regra do tombo. Então, o 2 cai para frente do x. E em cima, a gente tinha 2, fica 2 menos 1, que é 1. Então, elevado a x. Tá? Então, isso aqui fica simplesmente 6x. É a derivada do 3x ao quadrado. E no caso do 5 cosseno de x, vou aplicar novamente a regra aqui da constante. Então, a gente vai ter 5, que é a constante, vezes a derivada do cosseno. Bom, eu venho aqui na minha lista, derivada do cosseno é menos seno. Então, vai ficar menos seno de x. E a gente fica, então, com 6x menos 5 seno de x. Próxima questão. Questão 2. A função é cosseno de x sobre x quadrado mais 1. Então, a gente quer derivar agora o quociente, cosseno de x dividido por x quadrado mais 1. Bom, que regra será utilizada aqui? Vamos utilizar a regra da derivação da divisão, essa aqui. Então, como é que fica? Você tem uma função f no numerador, uma no denominador g. O resultado é numerador f'g menos fg' e no denominador g quadrado. Então, vamos fazer aqui a aplicação dessa regrinha. Numerador, a primeira função, que é originalmente cosseno de x, vai ser derivada. Então, a gente vai ter cosseno de x derivado, vezes a função de baixo, x quadrado mais 1. Menos da fórmula, agora a gente vai ter a função que está em cima, cosseno de x, vezes a derivada da função que está embaixo, x quadrado mais 1, derivada. E aqui a gente tem que dividir tudo por x quadrado mais 1, tudo elevado ao quadrado. Agora vamos ver o que acontece. Bom, derivada do cosseno, nós já vimos na questão anterior, é menos o seno. Então fica menos seno de x vezes x quadrado mais 1. Menos cosseno de x, da fórmula, vezes quem? X quadrado mais 1 derivada. Então, eu vou fazer um pequeno rascunho aqui, ó. Qual que é essa derivada aqui? Isso aqui é a derivada de x quadrado mais a derivada do 1, né? Apliquei a regra da soma de novo. Agora, lembra, derivada da constante é 0. Então, a gente vai ter a derivada de x quadrado. Já vimos também, é 2x. Então, fica simplesmente cosseno de x vezes 2x. E embaixo, para finalizar, a gente vai ter o denominador x quadrado mais 1 elevado ao quadrado. Acabou. Essa aqui
é a derivada do exercício 2. No exercício 3, nós temos x vezes seno de x. Então, a gente quer a derivada de x vezes o seno de x. Bom, aqui eu vou aplicar a regra do produto, que é essa regra aqui, ó, regra do produto. A derivada do produto f por g é f'g mais fg'. E a outra regra que eu vou utilizar é simplesmente da tabela, né? Seno de x. A derivada do seno de x é cosseno. Então, vamos lá. Como é que fica aqui, então? Isso aqui fica derivada da primeira função, então, x' vezes a segunda função, mais a primeira função, f, vezes a derivada da segunda função. Então, nós estamos procurando a derivada do seno de x. Bom, a derivada de x, né, a primeira função aqui, função polinomial do primeiro grau, x elevado à primeira. Quando você deriva, o 1 cai, então fica 1 vezes x, só que o expoente vai ser subtraído por 1, então é 1 menos 1, 0. Então fica 1, né? X elevado a 0 dá 1. Por isso que isso aqui não faz nada, vira 1. Vezes seno de x. Então a nossa primeira parcela é seno de x. A segunda parcela é x vezes a derivada do seno, que eu já vi, já mostrei para vocês na tabela, cosseno. Então é x vezes cosseno. E aí está a derivada da função número 3. Agora a função número 4, nós temos também um produto, só que vai aparecer aqui x² vezes tangente de x. Em primeiro lugar, vou aplicar a regra da derivação do produto. Então, x², derivada aqui, vezes a tangente de x, mais x² vezes a derivada da tangente de x. Vamos lá na tabela e ver o que é a derivada da tangente. Olha aqui, secante ao quadrado. Então, vamos substituir. Derivada de x², já vimos várias vezes, 2x multiplicado pela tangente de x, mais x² vezes secante ao quadrado. Então, x² vezes secante ao quadrado de x, que é a derivada da tangente, né? A secante ao quadrado. Beleza, acabou essa derivação. Vamos lá, falta pouco. X mais 1 dividido por tangente de x. Então, a gente quer a derivada deste quociente. Vai aparecer novamente a tangente de x. E eu vou aplicar a regra da derivada da divisão, né? Aquela coisa de sempre. Então, só para lembrar, né? Se você se esqueceu já. F sobre g' é a mesma coisa aqui. F'g menos f de g' dividido por g². Então, nós vamos pegar a primeira função, que é x mais 1, derivar, multiplicar pela segunda função, tangente de x. Menos a primeira função, que é o x mais 1, multiplicada aqui pela derivada da tangente de x. E a gente tem que dividir pela tangente de x ao quadrado. Tá? Tangente. E a gente tem que dividir pela tangente ao quadrado de x. Bom, agora lembrando, qual que é a derivada da tangente? A gente já viu, né? Secante ao quadrado. E a derivada de x mais 1? Bom, x mais 1, para eu derivar isso aqui, eu aplico a regra da soma, né? Então fica x' mais 1'. 1' é 0, a gente já viu. X' é 1, também já vimos. Então, como é que fica aqui a minha expressão? Essa derivada toda ficou 1. Então, ficou simplesmente sobrevivendo aqui o tangente de x menos x mais 1 vezes a secante ao quadrado e dividido aqui pela tangente ao quadrado. Pronto, essa é a derivada. Mais um quociente aqui, ó. A gente tem a derivada da secante de x e aqui divide por 3x mais 2. Então, aplica novamente a regra do quociente. Nem vou falar de novo, né? Você já sabe, já decorou. Então, derivada da secante vezes a segunda função, que é 3x mais 2, menos secante vezes a derivada de 3x mais 2. E aí, ó, a gente divide isso aqui por 3x mais 2, tudo isso ao quadrado. Bom, derivada desse cara aqui é fácil, né? Regra da soma, derivada de 3x é 3, derivada de 2 é 0. Então, 3 mais 0 aqui. Agora, só a derivada da secante que a gente precisa ver na tabela.
derivada da secante é secante vezes tangente. Então, vamos transformar isso aqui em... Ficou a derivada da secante como secante vezes tangente e multiplica pela função 3x mais 2. Menos, sobrou 3 aqui, menos o quê? 3 secante de x. Você pode até agrupar, né, o secante, colocar em evidência, mas não é necessário também, não é obrigatório. E embaixo a gente divide por 3x mais 2 ao quadrado. Questão 7, vai aparecer aqui na questão 7, raiz de x vezes secante de x. A gente tem que derivar esse produto. Então, a regra da multiplicação. Derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Tá bom. Agora, atenção. A gente não viu isso aqui nesse exercício, né? Qual é a derivada da raiz de x? Lembrando que a raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meia potência. Quando você deriva isso, você faz a regra do tombo também. Então, fica meio vezes x elevado a meio menos 1. Meio menos 1 é menos meio. Então, isso aqui fica meio vezes x elevado a menos 1 sobre 2. Pronto. E a derivada da secante, nós já vimos que é secante de x vezes a tangente de x. Beleza. Com essa informação, qual é a minha derivada? Então, fica 1 sobre 2 vezes x elevado a menos meio vezes secante de x mais x elevado a meio, que é a raiz de x, a mesma coisa, vezes secante de x vezes a tangente de x. E acabou. Olha só, penúltimo exercício. A gente quer a derivada de x dividido pela cossecante de x. Tá bom. Então, a gente vai ter a regra da divisão. É a derivada da primeira vezes a segunda. Então, x' vezes cossecante de x, menos a primeira, que é x, vezes a derivada da segunda. Então, derivada da cossecante de x. E embaixo a gente divide por cossecante ao quadrado. Tá ótimo. Bom, derivada de x a gente já viu. Isso aqui é a mesma coisa que 1. E a derivada da cossecante? Eu venho aqui, ó, é a última regra. É a última regra. É a regra que faltava para a gente observar. É simplesmente menos a cossecante vezes a cotangente. Então, a gente reescreve isso aqui, ó. Vou aproveitar e reescrever direto aqui. Então, é vezes a cossecante vezes a cotangente. Só que é o seguinte. É com sinal negativo, né? Olha só. Menos cossecante vezes cotangente. Como já tinha o sinal negativo aqui, e vai aparecer outro aqui, eu simplesmente troco por mais. Então, a gente fica com cossecante mais x vezes cossecante cotangente dividido por cossecante, tá? É isso que vai acontecer aqui. É claro que a cossecante tem que ser diferente de zero, né? Toda vez que aparece um denominador, o denominador não pode ser zero, né? Então, isso aqui está implícito nos exercícios, beleza? Finalmente, o último exercício, a gente vai ter x mais seno de x no numerador e no denominador x menos cosseno de x. Tá bom, então agora vamos lá. Aplicando a regrinha da divisão, derivada da divisão. Então, olha só, a gente vai ficar com a primeira função toda sendo derivada, x mais seno de x. E a gente multiplica por x menos cosseno de x, que é a função de baixo. Menos da formulinha, a primeira função, x mais seno de x, vezes a derivada da segunda, x menos cosseno de x. E aqui, a gente divide por x menos
cosseno de x ao quadrado. Agora, vamos lá. O que a gente vai fazer aqui? Aplicar algumas regras, né? A gente tem aqui, ó, nessa região aqui, a derivada da soma. Então, é a soma das derivadas. Derivada de x é 1, a gente já viu. E a derivada do seno é cosseno. Então, isso aqui fica 1 mais cosseno. Agora, eu vou derivar esse cara aqui. X menos cosseno. Então, a derivada do x é 1 menos a derivada do cosseno. Só que a derivada do cosseno é menos seno. Menos com menos dá mais. Então, isso aqui é 1 mais seno de x. Muito bem. Olha só que interessante. A gente ficou com 1 mais cosseno de x multiplicado por x menos cosseno de x menos 1 mais seno de x multiplicado por x mais seno de x. E embaixo, claro, o denominador sempre é diferente de zero, né, para a gente aplicar a regrinha. E embaixo, x menos cosseno de x ao quadrado. Pronto, essa é a função que nós temos, beleza? Bom, esses foram os exercícios que nós propusemos para essa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês vão encontrar muito mais conteúdo no nosso site. Eu vou deixar vários links aqui na descrição. Você encontra a nossa página de cálculo diferencial no Educacional Plenos, lá no nosso site. E lá naquela página você é redirecionado para todos os conteúdos de cálculo que nós temos publicado. Tanto do canal quanto do site, beleza? Então é isso aí. Inscreva-se no canal Smart Grade Educacional Plenos e curtam o vídeo. Bons estudos!